pequena introdução assim àquilo que o Douglas vai falar, né? E eu não posso contar a história, porque quem vai contar a história é ele, né? Mas eu queria contar uma pequena parte da nossa entrada aí nessa história, que Deus é quem está escrevendo, né? Acho que todo mundo aqui nos conhece, não sei se tem alguma exceção aí. Nós já somos dos velhos, né? Então acho que já é todo mundo conhecido. Mas, na verdade, quando eu estava pensando sobre o que ia dizer sobre o Douglas, tem muita coisa para dizer sobre ele, né? Então, eu tinha que escolher. Mas o que ficou forte para mim foi mostrar os movimentos de Deus nessa história, né? E a importância de pessoas obedientes a Ele e fiéis às pessoas que caminham, leais com aqueles que caminham juntos. Então, o movimento de Deus é um negócio muito incrível, né? Nós conhecemos o Douglas em 1982. Lá vai uma idade aí para quem não gosta de marcar a data, não precisa fazer conta. E nós morávamos em Ribeirão Preto, quando o Douglas, solteiro, veio morar conosco, seguindo um movimento de servir a Deus na América Latina, né? E navegadores e tal. No meio disso aí tem muitos detalhes, mas isso é a parte deles, que, se quiserem, contem, né? E, por uma série de circunstâncias, foi sugerido que eles viessem para Ribeirão Preto para se unir a nós num novo movimento para a universidade. A gente era mais a turma de casais. E isso foi muito legal. Mas, quando surge a ideia, né, surge um monte de interrogações, e até aceitar essa ideia, para nós era uma coisa nova. Nunca tínhamos hospedado um rapaz jovem. Depois ele fala a idade dele, americano, e com ainda o fato de que nós tínhamos a Estela pequenininha, 1 ano e pouco, e Rita grávida do Felipe. Então, mas Deus nos tocou e nos moveu a aceitar essa ideia. Aí ele veio e morou 8 meses conosco. Fizemos bons contatos na universidade naquela época, amigos que até hoje estão aí pelas turmas, profissionais bacanas, com suas famílias, com seus trabalhos, né? E mais tarde, em mais um movimento, veio a Evelyn. Ela também passou lá por casa, ainda solteiros, acho que já estavam noivos, tal, não sei, eles podem dizer depois, e morou também alguns meses conosco. E quando o Felipe nasceu dia 30 de dezembro, ela estava conosco, eles estavam. E ela foi assim muito importante no apoio, na ajuda, muito. Que Rita está dizendo aqui, muito. Então, foi muito bacana como Deus costurou tudo isso, né? E naquele período, ninguém podia imaginar que 8 anos mais tarde haveria um outro movimento, dessa vez para Natal. Um convite do Eve e da Mari, a confirmação de Deus para nós, e juntos planejamos a vinda para Natal. Estamos aqui há 31 anos, andando juntos. Natal é um caso à parte, as pessoas, tem alguns aí que eu estou vendo, mas, nossa, amigos incríveis, histórias que Deus fez, um privilégio poder acompanhar, né? Então, estamos andando aqui há 31 anos. Pasmem. É isso aí mesmo. E nossos filhos cresceram juntos, estudaram na mesma escola, e hoje cada um segue
segue o caminho, né? Então, o que fica forte, para mim, pelo menos, é atender os movimentos, os comandos de Deus, um exercício de fé, obediência, confiança, esperança e aceitação mútua e lealdade. Eu acho que isso que vem conduzindo, né, o nosso caminho. E estar com eles, Douglas e Evelyn, todos esses anos, nos ensinou muita coisa. É um privilégio que Deus faz aos que atendem seus comandos, seus movimentos, né? Então, é isso, gente. Queria só introduzir esse breve relato. Agradeço terem me chamado para fazer essa introdução. E Rita, em tudo isso, sempre presente. É isso aí. Vamos ouvir o casal, então. Obrigado. Obrigado, Varamir. Poxa, tem sido realmente um privilégio andar junto com vocês todos esses anos. Deus tem nos ensinado muita coisa. Deixa eu orar antes de começarmos. Pai, quero entregar esse tempo nas tuas mãos, agradecendo, Pai, pela história que o Senhor tem dado a Evelyn e eu. Pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite para falar, nos ajude a pensar e falar, que seja uma bênção a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Roberto, eu vou querer usar... Posso compartilhar a tela? Douglas, só compartilhe a tela que funciona. Ok. Eita. Deixa eu tentar de novo. Pronto. A Armia contou que viemos solteiros. Essa aqui é a foto de Evelyn e eu solteiro. Época que moramos em Campinas, depois em Ribeirão Preto. E estamos no Brasil mais que a metade de nossas vidas. E queremos contar um pouco da nossa história. Hoje, essa aqui é a nossa família. Temos 3 filhos que nasceram em Campinas. Passamos 5 anos em Campinas. À esquerda é Daniel e Luíse, suas 2 crianças. No meio, Davi e Juliana, com seus 3 filhos. Eles moram em João Pessoa. À direita, André e Laura, que moram em Houston, nos Estados Unidos. E Dani e Luíse moram em Mississippi, nos Estados Unidos. Essa a última vez que estivemos juntos como família foi em 2 anos atrás, antes da pandemia. Mas o que queremos compartilhar com vocês são a nossa jornada de fé, o que Deus tem nos ensinado nessa jornada. Sabemos em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é importante não só crer que Deus existe, mas é importante o que a gente crê sobre Deus. E a gente tem aprendido muita coisa. O que nós cremos sobre Deus? É isso que nós queremos compartilhar um pouco da nossa história. Eu comecei acho que eu cria em Deus desde que eu me lembro como gente. Eu nasci dentro de uma família e a igreja. Eu nunca duvidei a existência de Deus, mas eu acho que a primeira vez que eu vi alguém com uma fé viva em Jesus foi quando meu irmão saiu para a faculdade. Ele tem 2 anos mais que eu. Saiu de casa, foi para estudar fora. E o primeiro fim de semana que ele voltou, ele veio falando do seu relacionamento com Jesus.
ele estava decorando versículos na Bíblia e pensando, puxa, o que aconteceu com meu irmão? Mas ele explicou para mim, Douglas, eu sei que quando eu morrer, eu vou estar com Jesus, eu tenho a vida eterna. Eu falei, mas ele disse, não é porque eu sou bom o suficiente, mas porque Jesus prometeu para quem crê nele, tem a vida eterna. Aí ele me mostrou um versículo que, na verdade, eu já tinha visto, mas não tinha nunca visto alguém levar tão a sério. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, que promete a vida eterna para quem crê em Jesus. Eu disse, bom, é verdade. Demorou uns 2 anos para eu responder a isso. Eu também saí de casa, fui fazer faculdade fora, e eu encontrei outras pessoas falando num relacionamento pessoal como o meu irmão tinha. Aí eu tinha alguns questionamentos, será que Deus existe? Mas eu pensei, não, eu sei que ele existe, mas eu quero ter certeza com relação ao meu relacionamento com ele. Então, uma noite, eu tinha costume de orar antes de dormir, e orei e pedi para Jesus entrar na minha vida. Eu convidei, eu falei, pelas dúvidas, se o senhor não está aqui, eu quero que você entre na minha vida. Aí eu fui dormir. No próximo dia, acordei, não senti diferente. Eu pensei, acho que não pegou. Aí aquela noite, orei de novo. No outro dia, também não senti nada. Eu pensei, não sei. Aí me lembro que eu estava saindo do prédio onde eu estava. Eu saindo do prédio onde eu estava morando e veio à minha cabeça um versículo, onde Jesus promete: tudo que você pedir em meu nome, crendo, eu farei. Eu pensei, bom, eu pedi em nome dele, eu estou crendo, então ele disse que ele faria. Então ele fez. Eu pensei, isso é o crer que ele está pedindo. Eu percebi que eu estava esperando alguma experiência mística, quando, na verdade, Deus estava querendo que eu cresça, aceitando a promessa dele. Aí eu vi que, puxa, então ele está habitando dentro de mim. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e que para mim antes era um livro chato e pesado, de repente começou a ter gosto, eu conseguia entender, eu vi Deus atendendo as minhas orações. Eu fiquei vibrando, eu escrevi para meu irmão, expliquei o que tinha acontecido, ele ficou feliz, ele propôs que a gente fizesse estudo da Bíblia por cartas. E naquela época não tinha internet, a gente mandava cartas e uma semana depois recebia a carta dele, a gente comentava sobre o estudo do outro. E logo acho que no segundo estudo, eu escrevi, eu não concordo com Paulo nesse ponto aqui, alguns pontos que ele falava. E meu irmão escreveu de volta e disse, Douglas, esse não é apenas a opinião de Paulo, essa é a escritura, toda escritura é inspirada por Deus. Ele me mandou um livrete sobre a autoridade da Bíblia. Aí ele disse que essa era a verdade. Aí ele me falou uma coisa que para mim tem marcado até hoje. Ele diz, não se deve julgar a palavra de Deus pelas circunstâncias, e sim julgar as circunstâncias pelo filtro da palavra de Deus. E eu vejo que, realmente, eu vou julgando o que está acontecendo na minha vida pela verdade. Isso tem sido um guia para mim desde então. Aí eu fui crescendo na minha amizade com Jesus durante a faculdade, e no último ano eu tive a oportunidade de participar de um encontro onde o foco era levar a mensagem de Cristo para as nações. Aí eu
na última noite, foi colocado um desafio. Você está disposto a ir a Deus quiser mandar você, fazer o que Deus pedir? Qualquer lugar que Deus quiser mandar para você, mandar você fazer qualquer coisa, você topa? Eu pensei, bom, claro, a gente vai dizer sim. Mas aí eu comecei a pensar, mas duas coisas passaram na minha cabeça. Eu era solteiro, não tinha namorada. Pensei, e se Deus não tiver casamento nos planos para mim? E a segunda coisa, estava faltando um semestre para me formar, e a razão de fazer a faculdade era que estava me preparando para entrar no mercado de trabalho, para conseguir um bom padrão de vida. Pensei, estou disposto a abrir mão a tudo isso? Aí, graças a Deus, eu disse, eu não sei as respostas, mas eu vou sim, porque o que estava na cabeça, o que era o foco da palestra aquela noite, é o que Jesus fez na cruz. E eu vi, puxa, ele merece toda a minha confiança, todo o meu serviço. Engraçado, a gente sabe, quando a gente pensa em entregar nas mãos de Deus, a gente pensa, poxa, mas o que será que ele vai fazer comigo? Hoje eu posso ver que os planos que Deus tinha para a minha vida eram muito, mas muito mais interessantes, muito mais fascinantes que os planos que eu teria para a minha vida. As experiências que eu ganhei, as pessoas, os amigos que eu ganhei aqui com vocês, têm sido bem além do que eu poderia imaginar. Agora eu vejo que esse desafio de entregar para Deus, eu topo sim, eu estou disposto, eu vejo que é um compromisso que eu tenho que renovar todos os dias. Hoje, por exemplo, para falar com vocês, tem sido um grande desafio para nós. E eu disse, não, eu vou sim. Deus está pedindo, eu vou fazer. Mas eu vejo que não é uma coisa que, de vez, está resolvido. Inclusive, vindo para o Brasil, eu pensei, talvez eu fosse chegar aqui e ser uma pessoa mais santa, mais melhorada, depois de ir de um país para outro. Eu vi, quando eu cheguei, logo percebi que eu era a mesma pessoa, com os mesmos pecados, mesmos desafios, mas Deus vai transformando através do seu Espírito, não através da geografia. Então, esse desafio não era uma questão geográfica, e sim uma questão do coração de confiar que Deus é bom e vai fazer o melhor para mim. Lá no último, logo depois desse encontro, dessa decisão, eu já conheci a Evelyn, era uma grande amiga, e eu abriu meus olhos para ver ela, a beleza dela, de ver ela com olhos diferentes, novos olhos, digamos. Aí eu não conseguia tirar ela da cabeça, fui falar com ela, ela não estava pensando da mesma forma em mim, eu fiquei, não é possível, eu fiquei triste. Aí nos formamos, logo um amigo compartilhou uma passagem, Eclesiastes 3:14. Diz que sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Eu vi que se o que eu sentia por Evelyn vinha de Deus, ia durar. Ele ia nos juntar, eventualmente, algum dia ele ia nos trazer, ela ia trazer de volta, íamos estar juntos. E se não fosse de Deus, então não precisava me preocupar, ele tinha um plano melhor para mim. 2 anos passaram e tivemos contato, aí eu descobri que ela estava indo na mesma direção, eu já tinha tomado essa decisão de ir em direção da América Latina, ela foi a Equador, com uma missão voluntária, com uma missão cristã, como enfermeira. Enfim, mas foi quando eu cheguei em Campinas,
eu escrevi 2 cartas para ela, declarando o meu amor, e a segunda carta pedindo para ela vir para o Brasil. A essa altura, o coração dela tinha mudado, estava no mesmo lugar que o meu, e ela veio. Noivamos em Campinas, e aí Deus nos juntou. Eu vou passar para ela. Opa. Eu vejo essa idade, nós precisamos muito mais trabalhar em equipe. Eu estou precisando trabalhar em equipe, vou passar a bola para ela, deixar ela contar um pouco da história dela. Boa tarde a todas, é um privilégio estar aqui, estou feliz de estar aqui com vocês. Como Douglas, esse é um grande desafio, mas é um privilégio também de estar com vocês. Eu cresci numa família muito... minha mãe tinha 4 filhos em 5 anos, então eu era a terceira. E na minha adolescência, eu era muito rebelde. Eu me envolvi com bebida, comecei a fumar cigarros, me envolvi com drogas por uns anos. E Deus foi... mas no meio de tudo isso, eu mentia demais para meus pais. Mas no meio disso, Deus foi usando também meu irmão mais velho, que participou de um grupo parecido com a nossa. Só que esse grupo focava em adolescentes. E eu só posso dizer que ele e seus amigos oraram muito por mim, começaram a falar comigo, passaram a mensagem de Jesus, começaram a falar de Jesus. E através de vários acontecimentos na minha vida, inclusive um livro que eu li que me fez apaixonar-se por Jesus, eu cheguei a uma noite e também eu entendi o amor de Deus por mim e que eu precisava muito ele. E então eu cheguei, eu dei minha vida, eu falei, toma minha vida e faz alguma coisa com ela, porque eu tinha feito uma bagunça muito grande com a minha vida nessa altura. E Deus foi fiel e começou a me ajudar a mudar algumas coisas, me deu novos amigos. E uma das primeiras versículos que ficou importante para mim foi esse em João 17:3, que fala que esta é a vida eterna, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que isso foi importante para mim? Porque uma das minhas receios sobre o cristianismo, que era eu ia estar entrando numa coisa que eu tinha que seguir um monte de regras. Mas com esse passagem, eu entendi que cristianismo é um andar, é um conhecer. Então, esse de conhecer a Cristo, isso eu topei. Eu falei, eu queria conhecer Deus, conhecer Cristo. E não muito tempo depois, alguém me ajudou a começar a passar tempo com Deus nas Escrituras e oração. Eu tento fazer isso, eu gosto de fazer de manhã na minha vida. Mas isso tudo para que eu conheça melhor, cada vez mais a Deus. Então, esse foi o começo da minha vida com Cristo, e daí, como o Douglas contou, teve outras experiências, e acabamos em Campinas, noivamos, casamos, e voltamos para Campinas. E quando voltamos para Campinas, eu estava grávida de 7 meses de Davi, do nosso primeiro filho. E eu só ia dizer de Campinas que
Foi um tempo muito especial, aqueles 5 anos que passamos lá. Ganhamos amigas para a vida. Um tempo que eu muito grata a Deus por esse tempo, onde tivemos nossos 3 filhos. E foi um tempo muito ocupado para mim. Quando mudamos para Natal, depois com 3 filhos pequenos, eu acho que o primeiro ano aqui em Natal foi o mais difícil. Tivemos vários problemas de saúde. Eu falei que o plano de Deus era muito mais interessante do que eu teria, mas não foi um plano sem desafios. Tivemos um ano bem pesado. Dani, nosso filho, ficou com pneumonia, quase morreu. Evelyn ficou com pneumonia no final do ano, pneumonia viral. Eu tive cirurgia dos sinos, tinha criança com problemas intestinais. E no final do ano, o Flávio e Mara Jopo ofereceram uma casa de praia em Porto de Galinhas para a gente sair e descansar. A gente saiu com a família com a esperança de ficar uma semana e descansar. Só que no primeiro ou segundo dia, Evelyn começou com uma reação alérgica, uma reação que pipocou na pele, reação do sol, de um antibiótico que estava tomando. E logo eu fiquei também com uma reação alérgica na pele. Agora, coçava e me lembrava quando eu era criança, eu tinha uma reação alérgica a uma planta que tem nos Estados Unidos, que não tem aqui no Brasil, mas que eu odiava, porque entrava no sangue e espalhava por todo o corpo e foi crescendo e naquela época não tinha remédio para controlar, hoje tem mais controle. Mas eu me lembrava disso e eu pensei, não, isso é demais. A gente está tentando descansar, não estamos conseguindo nem sair à praia, não podemos pegar sol. Aí, uma manhã, eu estava voltando da padaria e eu falei para Deus, aí eu lembrei de Jó. O que também foi a gota de água com Jó foi alguma irritação na pele, e eu acho que foi bem pior do que Jó passou. Mas aí eu pensei, Deus, realmente, o senhor foi longe demais com Jó, não foi justo. Aí, embutido nisso, eu estava pensando, não está sendo justo comigo e não mereço. Quando eu falei, aí eu caiu a ficha da besteira que eu tinha falado. Eu pensei, puxa, eu comecei a chorar. Eu vi, Deus, Jó nunca recebeu o que ele merecia. Eu nunca vou receber o que eu mereço. O que eu mereço é o inferno. E nada que eu passo aqui na vida vai chegar à altura do que eu mereço. Qualquer coisa é pequeno comparado com o que eu mereço. E nesse momento, eu acho que de alinhamento com a verdade de Deus e arrependimento, eu experimentei um dos momentos mais íntimos da minha vida com Deus, sentindo o amor dele como nunca. Nessa experiência, eu podia agradecer a Deus. Nós acabamos cortando nossas férias, não conseguimos ficar a semana, porque não podíamos nem sair de casa. Voltamos para casa, os problemas de saúde não se resolveram de imediato, mas levou um bom tempo, mas conseguimos passar por isso, e eu dou graças a Deus pela experiência, porque eu vi que foi muito importante para nós, muito importante para mim, e Deus não mudou, Deus, aliás, entrou junto conosco, deixando a gente sentir o amor dele, e eu estou grato. Agora eu passo para minha esposa. Eu vou contar uma coisa um pouco pessoal, mas
durante uns anos, eu acho que foi no período, né? A gente estava em Natal, junto com a Armin Rita, conhecendo e ajudando algumas pessoas e trabalhando juntos, e também os nossos filhos estavam na escola. Foi um período muito ocupado, né? Aquele movimento assim grande. Mas dentro de mim, eu comecei a sentir uma tristeza, uma insegurança, um pouco de confusão. E isso começou a me mexer muito comigo. Eu funcionava, eu fazia as coisas, mas dentro de mim alguma coisa não estava bem. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu fui orando sobre isso, conversava com Douglas, e Deus me deu uma passagem em Salmos, que ele fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E eu estava aí pedindo que Deus... Eu queria ajuda, mas eu não sabia aonde ir, e eu também... nessa altura daí Deus falou isso, eu falei: então, Deus, se o Senhor vai me aconselhar, me ajudar, então faça, né? Eu estava pedindo, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Daí, como Deus é fiel, Ele me levou ao conversar com algumas pessoas, e esse foi um processo. Não foi de um dia para outro, nem um ano para outro, mas um processo que Deus me levou para entender que eu estava acreditando em algumas mentiras que eu acredito que foram plantados quando eu era jovem, né? Todos nós somos feridas, né? A gente sabe disso, que não tem nenhuma de nós que não é ferida. Mas as feridas vêm, e o problema é que o inimigo, ele aproveita para plantar mentiras em nossa vida. Deixa eu explicar. Na minha casa, crescendo, era aquela confusão de 4 pessoas crescendo muito juntos, muita chama de nome, me chamaram de burra a minha vida inteira. Daí, quando eu tenho mais tarde, bem mais tarde, criança pequena em volta de mim, eu queimo arroz, né, alguma coisa, eu falava: ai, sou burra. E Douglas falava para mim: por que você sempre fala isso? Né? Daí tinha outras coisas, uma senso de que de insegurança, de eu não tinha nada para compartilhar, não tinha o que eu precisava. E Deus trouxe uma memória para mim que me ajudou a identificar algumas coisas, algumas dessas mentiras do inimigo, porque fala em deixa eu mostrar um versículo, em João 8, falando do inimigo, que eu não gosto de falar muito de Satanás, né, do inimigo, mas ele fala da fato que ele ele profere mentira, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Eu acredito que isso é a arma mais forte que ele tem, é de fazer a gente acreditar em mentiras. Mentiras sobre nós, mentiras sobre Deus, mentiras sobre a vida.
Daí, no meio de começar a entender um pouquinho disso, eu lembrei de um momento, e eu vou contar porque eu acho que ilustra o que acontece conosco. De quando eu era pequena, eu tinha 7 anos, era o dia de Natal, e aquele manhã já tinha tido um episódio de muita gritaria, muito chama-nome, e parece que foi o final para mim, assim, eu não estava aguentando. Daí, meu pai, eles tinham planejado um passeio aquele dia, e daí todo mundo foi para o carro para fazer esse passeio, e meu pai falou, vamos, e eu falei, eu não quero. E eu não queria, e meu pai insistindo, e eu não saía da cadeira, daí ele gritou comigo e falou, então fique aí. E não sai de casa. E eles saíram e me deixaram sozinha, quase 5 horas, lá no dia de Natal. Eu ficava lá pensando, porque a gritaria tinha sido assim, como eu sou burra, como também aquele dia foi, eu acho, assim, plantada a mentira de que eu não era importante para minha família não precisava de mim para ser felizes, porque todos eles voltaram falando que eu tinha faltado, ninguém encostou em mim. Então, essa é só uma memória, eu não estou contando essa história por outra razão do que ilustrar como o inimigo gosta de plantar, ele fere a gente, mas daí deixa mentiras dentro do nosso coração. Mentira de que eu não era importante, que eu era burra, que eu não tinha valor, né? Essas coisas. E mais tarde, essas coisas, eu não entendi, mas eu estava vivendo dessas coisas como se fosse a minha identidade. Quando fala eu sou uma coisa, ou eu não sou, essas são questões de identidade. Então, eu aprendi, graças a Deus, que essa não é a minha identidade está em Cristo. Mas na mesma capítulo em João 8, também Jesus fala, né? Ele fala, se vos permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daí Deus me mostrou, a verdade não é que nessas coisas negativas. A minha identidade está em Cristo. Isso é muito importante. Eu sou amada, todos nós somos amados. Nós somos escolhidos, eu sou escolhida, eu sou filha, ele é meu Abba. Então, essas são as verdades que eu aprendi, que isso é a minha identidade. Minha identidade não é nessas outras coisas. Daí, hoje em dia, eu faço muitas burrices, ok? Eu faço mesmo, eu esqueço as coisas, mas eu falo para Douglas, eu falo, eu fiz um burrice, mas eu não sou burra. Tem uma grande diferença nessas duas coisas. Então, esse é um processo, e Deus quando a gente identifica essas mentiras, ajuda a gente a se livrar deles, a separar a verdade da mentira. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele me mostrou onde está a minha verdadeira identidade. E me tirou debaixo daquela sombra de maus sentimentos. E é um processo, né? Ele não está terminado comigo, não vai ser até o final
da minha vida, mas eu sou muito grata a ele, que ele me ajudou com essa área da minha vida. Tinha mais uma coisa. Eu ia dizer assim, esse versículo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, eu trouxe esse versículo porque o ladrão, eu não entendi bem esse versículo por muito tempo, mas eu entendo que esse ladrão, né, o inimigo, ou seja o que for, ele quer roubar a minha esperança, quer matar a minha coragem e destruir a minha fé. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, eu sei que eu tenho ouvido de vez em quando alguém falar, eu não tenho o que oferecer, eu não sei o que fazer, eu não sei. Mas eu acho que essas são coisas que o inimigo quer que a gente pensa, né? Deus quer falar, Deus quer nos dar coragem, esperança, fé, e andar nos propósitos de Deus, com essas verdades diante da gente. Na mesma época que Evan estava começando a aprender como identificar essas mentiras e substituir, colocar a verdade no seu lugar, Deus começou a mexer comigo, mas de um outro ângulo, no mesmo assunto, mas de outro ângulo. Eu estava lendo a passagem em Gênesis 3, a famosa conversa entre a serpente e a mulher no jardim de Éden. E a mulher explicou que não podia comer daquela árvore, conhecimento de bem e do mal, que se comesse, Deus falou que iria morrer. Aí disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ou seja, a serpente estava dizendo que o que Deus falou não era verdade. Deus mentiu. Também diz que Deus, e falou por que Deus falou isso. Deus sabe que no dia em que dele comeram, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qual é a imagem que a serpente quer passar de Deus? Além de ser mentiroso, ele não está interessado no que é melhor para você. Deus quer guardar para si esse conhecimento, não quer compartilhar com você esse conhecimento. A serpente manchou a imagem de Deus. Usou certas verdades, mas distorceu e colocou de tal forma para sujar o nome de Deus. Ela tocou a palavra de Deus e o caráter de Deus. E uma vez que aconteceu isso, é interessante que em seguida diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, e comeu também. A mulher, aparentemente, até esse momento, não tinha visto que seria interessante comer daquela árvore. Mas, tirando a confiabilidade na palavra de Deus e a confiabilidade no seu caráter, de repente não tinha por que não. Eu vejo, o que nós cremos sobre Deus afeta o que a gente faz, né? Afeta nossas ações, não é só uma questão filosófica. Eu estava lendo essa passagem nesses dias, aí eu percebi, puxa, mas a minha vida toda, em toda a história da humanidade, todos nós temos ouvido as mesmas mentiras sobre Deus. Não colocado da mesma forma que colocou para a mulher, mas se Deus é bom, por que isso? Se Deus é justo, por que ele não faz? Ou por que ele faz tal coisa? Nós temos plantado em nós, até hoje, ouvimos as mesmas mentiras que o inimigo quer
colocar sobre Deus e, consequentemente, sobre nosso valor diante de Deus. Eu gosto da passagem que Moisés vai falar com Deus e pede para Deus se mostrar em toda sua glória. Deus falou, olha, eu não posso me mostrar para você, você vai morrer. Não pode ver meu rosto. Mas vou fazer o seguinte, vou colocar você numa fenda da rocha, vou cobrir você com a mão, vou passar e depois eu tiro a mão, você pode ver as minhas costas. Lendo a passagem, em Êxodo, você pensa, puxa, como é que ele vai descrever o que ele viu? Mas em vez de descrever o que ele viu, o Moisés descreve o que ele ouviu Deus falar de si mesmo. O Senhor Douglas, ficou mudo o seu microfone. Desculpa. Ok. Obrigado. Ah, Estava mexendo com... Pronto. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus fala para Moisés a verdade sobre quem é Deus, como é o caráter de Deus. Ele é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, misericordioso, fiel, perdoa. Essa é a verdade sobre Deus. E Deus, isso que Deus deixou Moisés registrar quando ele passou e viu, digamos, e ouviu a glória de Deus. Me lembro quando começou a pandemia, eu estava bem para baixo. Eu me surpreendi, aliás, com a minha reação. Uma noite, eu acordei no meio da noite, eu lembrei de uma passagem em Lamentações, onde o autor também estava bem aflito. Ele diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele estava numa situação horrível, vendo a cidade destruída, a cidade estava um caos, ele estava sofrendo. Aí ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que o autor lembrou para dar esperança foi a glória de Deus. Foi a mesma coisa que Moisés ouviu. O grande amor do Senhor é que não graças ao grande amor de Deus do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu vejo como é importante para a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, ter uma perspectiva correta sobre Deus e, consequentemente, sobre nosso valor diante de Deus. Eu vou passar a bola de volta. Eu só queria falar um pouquinho sobre aonde eu estou agora na minha vida, né? Que a gente está no início desse período de velhice, né? E o ano passado,
eu estava doente, eu teve um período, eu estava bem doente, febre, vários dias, não era Covid, mas eu estava de cama, ia de cama para sofá, e muito fragilizada. Na mesma hora, Douglas foi para médico e a gente entendeu que ele é paciente renal, eu não tinha entendido o grau disso, né? Ele está bem, mas na hora, o tapete, por exemplo, eu senti o tapete puxado debaixo dos meus pés. Frio na barriga, querendo entender melhor as coisas. E no próximo dia de manhã, eu estava passando meu tempo com Deus, que na sua palavra, naquela hora eu estava lendo em Marcos, e no começo do Marcos é uma história bem simples, onde os discípulos e Jesus foram para a casa de Simão e André. Simão, Pedro, né? E a sogra de Pedro achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Naquela hora, eu era a pessoa acamada, eu estava na cama, e sentindo essa fragilidade. E para mim foi um momento muito especial. Eu senti que Jesus estava sentado do meu lado, me pegou pela mão. Mas mais do que aquele momento, não é que eu sarei na hora, fiquei sem febre, nada disso. Mas ficou muito claro para mim que o resto da minha vida, eu não sei como vai ser, assim, a gente tem muitos desconhecidos nessa fase da vida, mas eu sei que todo dia eu posso contar que Jesus vai sentar comigo, me pegar pela mão, me olhar no olho, e vai passar esse período, essa fase da minha vida comigo, conosco, né? Então, foi um momento muito especial para mim. E até eu imaginei eu bem velhinha, né, na cama, sem poder levantar, e ele lá sentado comigo, segurando minha mão. Então, eu tenho essa segurança e muito contentamento, muito paz, sabendo disso na minha vida. Também sobre a velhice, Deus me deu uma passagem. Eu não sou velha ainda, né? Mas estamos, né, naquela fase, né? Ele fala assim: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Não importa a minha idade, sempre tenho o que fazer. Sempre tenho pessoas para passar a mensagem maravilhosa de Deus. E até que estou bem velhinho, eu quero estar aí, com um olhar para a próxima geração, meus filhos, meus netos e outras pessoas que Deus me dá para dar uma palavra de encorajamento, para compartilhar. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu podia falar de muitas coisas, de amigos, eu não posso nem começar quando eu começo a falar de amigos, pessoas queridas, pessoas que têm sido importantes para nós. E há tantas experiências, mas essas são as coisas que a gente sentiu, que Deus deu para a gente compartilhar. A última coisinha que eu vou falar é uma passagem que ficou importante para mim este ano. Como a gente é americano,
Muita gente, a nossa vida inteira, pessoas perguntam, você vai voltar, você vai morar lá, onde você vai morar, onde você vai acabar? E a minha resposta sempre foi, né, eu não sei, mas estou aqui até que Deus me tira daqui. E continua assim. Mas uma coisa ficou muito, muito clara para mim este ano. Esse versículo, ele fala, ora, o Senhor conduza a vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Onde estou indo? Eu estou indo ao amor de Deus na minha vida. Estou indo para o coração de Deus. E para a constância, a presença, estou indo com Cristo. Então, sou muito grata e feliz que eu estou indo nessa direção e quero sempre estar indo nessa direção, na direção do coração de Deus. Pronto. Resumindo, os pontos que marcaram nossas vidas. A gente anotou a palavra de Deus, é verdade e fiel. A pessoa e o caráter de Deus. Ele é bondoso, misericordioso, fiel. Ele quer que andemos com ele em relacionamento. Quer que andemos na verdadeira identidade que temos em Cristo, tomando cuidado com as mentiras. Ele está conosco e estará conosco até o fim. Assim que termina a nossa fala, que a gente queria compartilhar. Eu acho que eu comecei com uma oração, mas eu quero terminar com uma oração também, se permitiram. Deus, eu quero agradecer pela grandeza do teu caráter, pela beleza do teu caráter, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade. Obrigado que o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor tem tanta paciência conosco. Obrigado por esse privilégio, obrigado de andar com o Senhor, obrigado por ter ajudado o Evelyn e eu para compartilhar algumas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos louvar, agradecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência de vocês, por deixar a gente abrir um pouco sobre nossas vidas. Oramir, a bola está com você. Acho que pegou ele de surpresa, né? Chegando. Eu ia dar um gole no café agora. Então, eu não sei porquê. Não, eu acho que é muito bem explicado, muito claro. Muitas coisas a gente estava ali, né, acompanhando, mas a gente sabe que muito do apoio, das soluções que Evelyn e Douglas mostraram, só Jesus poderia dar ao coração deles, em termos de resposta, de força. Gostei muito desse último versículo aí. Deixa mais alto. A constância de Cristo, né? Poxa. Então, eu estou muito grato a eles também por essa fala e pela história toda que a gente vem caminhando, né? É isso aí. Eu também quero... Eu não falei nada no início, mas quero assim, dizer que é um privilégio também para nós essa história toda que Deus costurou as nossas vidas, né? E muito agradecida a Deus mesmo. E muito bom ouvir essa história toda de novo, ajuda a gente a... Não sei, acho que de vez em quando a gente precisa olhar para trás e lembrar de tudo isso e ver as coisas muito especiais que Deus faz nas nossas vidas, né? Com luta, com desafio, com sofrimento, mas o resultado é sempre tão bom, né? Para a glória dele. Né? Para a glória dele. Obrigada, Douglas e Evelyn. Obrigada. Obrigado a vocês. E também, se alguém quiser fazer algum comentário, observação, só segue aquele protocolozinho aí de que diga de onde você está falando, né, a cidade
E a gente está pensando agora, são 6h03, talvez seguir aí até umas 6h10 ou o que for necessário, entendeu? Mas, a princípio, é isso aí. Fique à vontade para fazer comentários, observações. E aproveito aqui, em nome da Lu e eu, agradecer, Douglas, que realmente a gente anda com vocês direto, mas sempre toca nosso coração ouvir essas histórias aí que a gente ouviu de outras formas, mas sempre reavivadas agora, né? Obrigado mesmo. Nós queríamos falar um pouco, Vitória. E Marcelo, de Natal. Bom, eu ouvi aí atentamente a fala de Douglas e de Evelyn. Nós somos parte dessa história aí, né, já há mais ou menos 30 anos, né? 30 anos. E nós temos uma história muito especial com Douglas e Evelyn, Arami e Rita também, mas nosso casamento, ele aconteceu, né, em grande parte pelo apoio de Douglas e Evelyn para nós. Moramos na casa dele, criamos o cachorro deles por um ano aí. Vitória casou com o vestido de Evelyn, então nós temos uma história muito próxima deles aí, né? Nos acolheram, nos receberam na casa deles aí. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez à casa de Douglas, Evelyn estava viajando, inclusive, nos Estados Unidos, né? E nós fomos a primeira vez, eu e Oswaldo, um colega nosso aqui. Universitários ainda, primeiro estudo foi lá. E eu ainda me lembro exatamente do estudo, né? E esse casal, assim, foi muito especial para todos nós aqui, né? Assim como a Arami e Rita também, construiu uma grande família aqui, né? Em Natal. E, assim, eu digo, Evelyn, não acredito de fato nessas mentiras, porque você é uma pessoa extremamente especial para todos nós aqui, você e Douglas, e, assim, um exemplo de fé para nós, um exemplo de pessoa carinhosa, amorosa, e, assim, tudo que você faz é feito com muito amor. Então, você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem a inteligência de Deus. Então, isso pode acreditar que eu falo isso de todo o coração. Obrigada. A gente quer agradecer por vocês terem vindo para Natal, porque foi a partir de vocês que nós conhecemos Cristo. Então, nós somos muito gratos pelo sim de vocês, de você, de Douglas, de Rita e Arami, e que a gente está com vocês até hoje, e nós somos quem somos pelo sim de vocês. Nós somos gratos pelo sim de vocês também. Eu queria falar mais, mas minha esposa já me cortou aqui, então... Aqui eu também não podia... Oi? Só bem rapidinho aqui. Araci, eu queria mandar um abraço carinhoso para vocês dois. Obrigado, Aldo. Obrigado, Araci. As lembranças do tempo que tivemos juntos, inclusive na Bela Natal. Amém. Eu lembro muito. Ficou até emocionada. Eu também. Eu lembro da minha saudade. filha. Saudades tão grandes, Araci. É verdade. Quando tivemos vocês lá em casa, participamos dos noivados de vocês e dos filhos, e te ajudamos em muitas coisas, e vocês foram muito legais. Nossa, você é uma pessoa fora de série, Evelyn. Eu admiro muito você e o Douglas, o que vocês fazem, eu participei em Natal com vocês, com a tua, como é que eu vou te dizer, teu carinho com as pessoas. Nossa, fiquei impressionada de ver a tua dedicação. É impressionante a tua dedicação, a dedicação de vocês. Olha, eu sou muito grata por vocês. Obrigada, Araci. Amo muito vocês dois. Tenho histórias
preciosas com você. Araci era minha mãezinha quando eu primeiro fui para Campinas e eu estava dormindo no chão, numa colchão no chão. Grávida de quase, no final da gravidez, ela falou, ela vai ter esse bebê cedo, Douglas, você tem que levantar essa cama. Deu uma bronca em mim. Oh, muita coisa, Araci, muita história. Um abraço com carinho. Evelyn e Douglas, aqui sou Isabel de Natal, estou aqui com o Mauro, e eu falei assim, eu não vou conseguir falar, porque eu fico muito emocionada. E você falando, Evelyn, eu me emocionava aqui, né? Porque a gente tem uma amizade também, eu faço parte aí dessa turma, né, de Marcelo e Vitória, do primeiro estudo, lá na casa de Douglas e Evelyn, e muito do que eu conheci também sobre Deus foi através de vocês, né? Vocês sabem do quanto que meu amor é grande por você, Evelyn, e digo assim, a Douglas, a Arami, a Rita, né, pessoas que a gente ama, e muito do que eu conheci do amor de Deus foi através de vocês, né? E eu comentando aqui com o Mauro que quantas vezes eu fui almoçar na sua casa e eu falando para Mauro que você sempre me puxava para o quarto e era um momento de oração, né, de dividir alguma passagem, um momento de orar, e eu falando para ele que às vezes eu voltava para a faculdade e isso refletia no meu rosto, a paz que eu sentia, a tranquilidade que eu sentia. E você, para mim, é um exemplo de mulher de oração, né? E agradeço muito. Faço aí das palavras de Vitórias minhas. A gente é muito grato por vocês terem vindo para cá, pelo privilégio que a gente tem de conviver com vocês, de aprender com vocês, né? E pelo privilégio que a gente tem de ter vocês. São padrinhos também da minha filha. E a gente ama muito, muito, muito vocês. Não tem nem palavras. Estamos muito gratos por vocês também. Muito amor por vocês, por cada um. Toda a família. Então. Douglas e Gutenberg de Natal. Né? Eu tenho inveja desse depoimento de Marcelo e Vitória, Isabel, porque eu não tive essa oportunidade de acompanhar vocês desde o início, que vocês construíram essa trajetória aqui em Natal, muito bonita, né? E hoje foi uma grande surpresa para mim conhecer mais sobre essa história. Nós tivemos oportunidade de se aproximar de vocês e conviver com esse grupo maravilhoso, mas não tínhamos essa visão cronológica, né, da construção da família de vocês, né? E foi muito gratificante ouvir isso e poder constatar aquilo que a gente já sabe de vocês, né, esse carinho todo que você tem, essa capacidade de acolher as pessoas. Eu tive a oportunidade de presenciar isso várias vezes, né, de ouvir pessoas falarem sobre o trabalho de vocês, né? Isso também remete a Arami e Rita, né? Que também nós nos conhecemos praticamente na mesma época, então, vocês e ver como Deus operou na vida de vocês de uma forma maravilhosa. Então, parabéns, foi um prazer poder ver e conhecer também algumas pessoas do grupo aí pelo Brasil afora. Então, um abraço para você e para a Fátima também. Obrigado, Gutenberg. Eu mandei deixar um abraço para vocês, que ela não pôde participar, hoje ela tem um compromisso, e eu pude conhecer esses detalhes, mas vou relatar para ela depois. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Gutenberg. Obrigada, Gutenberg. Oi, pessoal. Aqui sou eu, a Bia e o Carlos, de Curitiba. Oi. Oi, Bia. Oi. Eu quero aproveitar e agradecer a todos pelas orações, pela ajuda que vocês deram orando por mim há 2 meses atrás. Foi um privilégio para mim passar por esse período, esse momento de
diferente, né, que eu passei, contando com a oração de vocês todos, com o pensamento de vocês todos, com o amor e o carinho de todos. Eu agradeço, aproveito a oportunidade que estão todos aqui reunidos e agradeço a todos por terem pensado em mim e terem orado por mim durante esse período que foi complicado. Agora eu estou bem, estou caminhando no processo que ainda não terminou, mas estou recuperando, graças a Deus, e as orações e o carinho de todos. Que bom, Beatriz. Obrigada. Bom ouvir boas Beatriz. notícias. É muito bom ver vocês. Nossa. Eu também fiquei muito feliz com a oportunidade. Bom. Douglas, Evelyn, é o André. Queria dizer Oi, André. Vocês foram o maior presente que Deus me deu na minha vida. E tive o privilégio de conhecer vocês quando vocês tinham as crianças pequenas aqui em Campinas. E foi ali que eu percebi que o que o Douglas falava para mim nas escrituras da universidade ele vivia isso, né, na prática. Então, a partir daquele momento, falei, Deus, um dia eu quero ter uma esposa e uma família como o Douglas, né? E depois, mais velho, o Douglas também continuou me dando os conselhos, tivemos aí, eu e a Márcia, os meninos aí em Natal, e agora, mais recentemente, vocês estiveram conosco quando a gente completou 25 anos. Queria dizer o quão importante vocês são para mim, para a Márcia, para o Nicolas e para o Leonardo, e que Deus continue abençoando ricamente vocês e toda a família Mackenzie. E, Douglas, você é um homem de muita coragem, né? Porque um dia você comeu uma dobradinha na República. Verdade. Na palavra de Deus, ele enfrentou isso, ele nem sabia o que era, mas ele comeu. Nossa, que você coisa! Você é presente de Deus para nós também. Obrigado. Tanta memória boa, né? Um abraço para a Márcia também, viu? Obrigado. Obrigada. Douglas, Evelyn. Oi, Fábio. Oi, Suzana. Oi. Eu tive o privilégio de ouvir o Douglas e a Evelyn no encontro que a gente fez de jovens, né, como a gente, assim, lá em Recife. Mais jovem. E foi muito legal, assim, né, eu conheci um pouco da história, hoje teve um pouco mais da história, mas uma coisa que me marcou muito lá foi quando vocês falaram, assim, sobre a questão do esperar e como vale a pena esperar, né? Eu anotei aqui, eu tenho anotado até hoje aqui, assim, vocês falaram assim, que quando, até essa pergunta que vocês colocaram no final, sobre se vocês vão voltar ou não para os Estados Unidos e tal, né? E aí eu lembro que vocês falaram assim, que o melhor lugar para estar é onde você estiver fazendo a vontade de Deus. E que isso vale muito a pena. Então isso anima muito a gente sempre. Muito obrigado por compartilhar sempre coisas tão bacanas com a gente aí. Beijão. Bom, estamos orando por vocês no começo da sua vida aí, né? Na Alemanha. 2 meses, né? Tem 1 ano ainda para passar essa fase aí, né? Obrigada pelas ligações. Estamos juntos. Olá. Renata. Oi, Renatinha. Olá. Boa tarde. Eu sou Renata, esposa de Escadinha, que ele está aqui do meu lado. Somos de Natal, né? Então, assim, eu vou falar bem rápido para não tomar tempo, mas eu sou muito agradecida a Evelyn, a Douglas, Arami e Rita, né? Mas esse ano que está terminando foi um ano muito difícil para mim, né? E assim, eu sou muito grata, porque muitos dias, né, era Evelyn, 5h30 da manhã, 6 horas, que é o horário que a gente acorda, a gente ia, às vezes, conversar e orar, né? Então, assim, é muito bom fazer parte da vida de vocês e que agradeço muito por fazer parte do grupo, né? Eu já estou no grupo há uns 20 anos, por intermédio de Marcelo de Vitória, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Aos mestres dos mestres, que eu digo que é Rita, Arami,
Evelyn e Douglas, né? Então, assim, eu sou muito grata. Eu acho muito engraçado quando o Evelyn diz que ama a pessoa, né? Então, isso para mim é muito estranho dizer isso, mas é muito bom ouvir de Evelyn que ela diz: Renata, eu amo você, né? Então a gente vê isso assim, uma coisa muito linda, muito de coração, de muita delicadeza, né? E aí também eu aprendi também a dizer que amo o outro, né? O outro que não seja meu esposo ou meu filho, né? Interessante. Então, eu sou muito grata pela existência de vocês nas nossas vidas. Agradeço muito a vocês. Um beijo e te amo. Também, querida. Também, querida. Então. Bom, gente, eu acho que por o horário, né? Infelizmente, a gente pode terminar, mas não quer dizer que você precisa ir embora, não. Se você quiser continuar aí conversando um pouco com o Douglas e a Evelyn, a gente deixa o Zoom em aberto. A única coisa é que a gente combinou de não estender muito o nosso tempo, então, eu queria aproveitar e agradecer o Douglas, a Evelyn, que são amigos muito especiais para mim e para a Rô, né? Eu acho que para grande parte aqui de vocês presentes, e é muito legal. Eu acho que não só ouvir vocês, mas ouvir aí os frutos de Natal falando, foi muito especial, né? Eu acho que coroa tudo que vocês têm pago esse preço. E o testemunho de vocês falando não só assim do sucesso, mas também das dificuldades de vocês, traz muito ânimo, viu? Porque a gente sabe que vocês são muito comprometidos. E se for só sucesso, a gente ficaria muito frustrado, porque a realidade é um pouco diferente. Então, foi muito bom. Muito legal mesmo. Obrigado, viu? Fiquei um pouco preocupado depois, eu pensei, poxa, mas só falamos dos problemas, dificuldades. Temos tido muita alegria em todo esse processo. Aliás, vocês que estão aqui, que são alegria para nós. Mas obrigado, Roberto. Bom, obrigado a todos, gente. Valeu. E aí, até a próxima. Se alguém quiser até ficar... a próxima. Já falei. Até a próxima. Mais um abraço. Tchau, Evelyn. Tchau, minha querida. Ô, Ana Rosa, tão bem.